Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que estiveres a ver este vídeo, esta live, esta nossa conversa com propósito, em que hoje vamos estar aqui a falar sobre o poder de nos colocarmos em primeiro lugar. Acho que este é o tema da live, não é, gente? Acho que é. Escrevi bem? Eu nem sei, mas é aquela coisa assim, não é? O poder de nos colocarmos em primeiro lugar. Hoje vou estar aqui com uma pessoa muito especial, Mayra. Deixa-me só aqui colocar aqui o tema fixado. Olá, Irina. Olá, Teresa. Olá, Mayra. Olá, Fabito. Vou só aqui fixar o tema sobre o poder de nos colocarmos em primeiro lugar, que é uma coisa que nós sabemos que é muito importante e que nos traz muitos benefícios, só que ao mesmo tempo temos uma grande dificuldade em fazê-lo, não é? Por uma questão de N questões, muitas vezes queremos agradar aos outros, temos medo de sermos excluídos, temos medo do que as outras pessoas vão dizer, temos medo de sermos vistos como egoístas. Calma, não dá para fazer as coisas ao mesmo tempo. Não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. A minha capacidade. Até, olha, só não consigo como até escrever mal, mas pronto. Imperfeição, gente. As pessoas vão entender que quando entrarem na live vão entender que eu quis dizer lugar. O poder de nos colocarmos em primeiro lugar. Vou aqui convidar a nossa um ciclo de conversas com propósito com PAs. Para quem não sabe, PAs são pessoas que são integrantes da Purpose Academy. Olá, Olá! boa noite. Boa noite, estás boa? Tu? E tu, Petra, como é que estás? Estou bem, obrigada. Como é que te sentes ao entrar na tua primeira live na vida? Olha, estou a sair da minha zona de conforto completamente. Isto é uma coisa Então, que me é nova. já sabes que na Purpose Academy nós somos espíritos em sair da zona de conforto, não é? Uau, é verdade. É esse o É foco. esse o foco, é esse o foco. Para crescer, para desenvolver, para evoluir. E obrigada por teres aceito o desafio. Eu E é que queria agradecer o convite e queria, para quem está aqui a assistir, dizer assim muito rapidamente que é uma honra poder estar numa comunidade tão bonita como esta, que é a Purpose Academy. ai, obrigada. Obrigada de coração. Vocês são excelentes. Eu gosto muito de vocês. Vocês são muito especiais. Oh, Por isso obrigada. mesmo é que tenho que vos dar palco, para todas as Uhum. pessoas merecem ouvir a vossa voz e com tudo aquilo que eu vou ouvindo, todas as experiências que vocês vão partilhando, tudo aquilo que eu vou conhecendo de vocês, vejo que vocês têm uma história, cada um de vocês tem uma história muito importante, cada um de vocês, não pode esquecer, temos um homem no meio, por enquanto só um homem. Espero que no futuro tenhamos mais homens a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, mas cada uma de vocês tem uma história muito impactante e acho que vocês têm muito para contribuir. E como eu sei que por vezes, por vontade própria, vocês não vão lá, vamos começar a empurrar. Não E vai de vamos uma maneira, juntas. vai de outra. Mais outra. Olha, obrigada por estares aqui. Vamos começar aqui a nossa conversa com propósito para quem nos está a ver gravado, para quem nos está a ouvir de algum outro de alguma outra plataforma, YouTube, Spotify, etc. Este quadro Conversas com Propósito acontece 2 vezes por mês. Normalmente nós trazemos sempre aqui algumas pessoas da área da psicologia ou até de outras áreas para falar sobre vários temas e de agora para a frente nós vamos ter aqui várias conversas que serão com pessoas que fazem parte da Purpose Academy, não só porque fazem parte da Purpose Academy, mas porque eu sei que têm alguma coisa a contribuir e têm alguma coisa a entregar e hoje vamos ter aqui a nossa querida, olha, esqueci, é Mayra, 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 é Mayra, exato. Mayra, gente, Uhum. isto é sempre um nó na minha cabeça, Mayra, nossa querida Mayra, e vou pedir que te apresentes. Então, para quem está aqui a assistir, vou-me apresentar assim muito rapidamente. Sou Mayra, tenho 27 anos, sou enfermeira e agora falando aqui um bocado do meu lado pessoal, sou uma pessoa que se gosta muito de pautar por valores como a família, o amor, as amizades, depois logo a seguir tem a minha fé e a espiritualidade. Depois a natureza, sou uma pessoa muito conectada com a natureza. Isto aqui foi Exatamente, a Mayra que que me deu, bonito, foi um presente. é verdade. E para além disso, outros valores que me caracterizam muito é a saúde, daí a mudança, as mudanças que ocorreram nestes últimos tempos, que foi um dos valores que eu vi que estavam a ser colocados em causa,
E depois também tenho a questão o princípio da autonomia e da liberdade, que são dois valores muito importantes para mim também. A Hum. nível de hobbies, adoro passar tempo com os meus familiares e com os meus amigos. O meu local favorito é a praia. Depois adoro música, ir a concertos, a festivais. Sou muito adepta de futebol, no futebol no geral, Olha, não apesar sabia. Apesar de ter o meu clube do coração, que é o Sporting. Pronto, o meu coração é verde e branco, mas sou Sério. adepta de futebol. Ah, então, olha, não sabia. A Petra, olha, Petra, ainda estás agora, se já te tinha na alta de consideração, agora então Obrigada, temos de ir ver um Sporting. jogo. Temos de ir Temos ver que um ver o jogo. jogo. Fica combinado. E pronto, assim, mais no geral, adoro a nível assim de gastronomia, sou apaixonada por chocolates. Também gosto Olha. muito de comida saudável. Sou adepta de exercício físico, sou praticante de exercício físico. Pronto, vou ao ginásio com regularidade. E depois, sem ser assim essas coisas, adoro crianças e gosto muito de estar na presença de cães também. Apesar de não ter nenhum, mas adoro cães. Ok, boa. Ai, que apresentação tão linda. E olha, eu vou já começar por aqui destacar na tua apresentação uma coisa que tu fizeste muito interessante. Tu disseste, normalmente nós damos muito ênfase à nossa profissão, aquilo que nós Exato. fazemos, o que é que nós estudamos e tudo mais. Tu disseste, sou enfermeira e ficou ali. E depois começaste a dizer um monte de coisas todas que são do teu nível pessoal. Começaste logo ali pela parte dos valores, que sabes que também é uma coisa que é muito importante para mim. Esta é a parte dos valores inegociáveis, nós sabemos quais são os valores que regem, que pautam a nossa vida. Então, amei a tua apresentação porque Uhum. foste mesmo tu, ok? Não foi só uma profissão, foste mesmo tu e foi. Gostei muito, obrigada. Obrigada. E porquê que eu chamei aqui? Para quem não me conhece e que eventualmente possa estar a ver isto através do perfil da Mayra, eu sou Petra Tavares, sou psicóloga, sou coach, olha, já a ver, eu vou logo para a profissão. Sou psicóloga, sou coach e sou aqui a mentora da Purpose Academy, que é uma comunidade que busca trazer aqui a parte do desenvolvimento pessoal, do autodesenvolvimento para a vida das pessoas, desde a parte do autoconhecimento até a parte da ação. Então, gosto muito desta parte da conexão com a nossa essência e com o nosso propósito, mas que não pode ficar só pela conexão interna, mas também tem que passar para a ação externa. Então, trabalho muito essa dança entre autoconhecimento e ação e autoconhecimento. E acho que as duas coisas de mão dada fazem o Purpose Academy aquilo que é uma casa, é uma família que busca efetivamente pegar na mão das pessoas e colocar-lhes em movimento de acordo com quem elas são. Não é? Saberem quem são e depois agirem em conformidade com isso. E chamei aqui a Mara para falar sobre este tema, porquê? Porque ao longo das partilhas dela, à medida que eu vou conhecendo, eu tenho vindo a perceber que tu eras uma pessoa que não te colocavas em primeiro lugar, não é? E que acabavas por priorizar mais os outros e dar mais importância àquilo que os outros pensavam, àquilo que os Uhum. outros diziam, do que propriamente àquilo que faz sentido para ti. E antes de Exato. falarmos um bocadinho da tua história, de começares aqui a falar um bocadinho sobre esta partilha, o nosso objetivo principal aqui hoje é falar um bocadinho sobre o que é isto de nos colocarmos em primeiro lugar. Quebrar aqui alguns mitos que às vezes existem de, mas se eu começar a colocar em primeiro lugar, se eu começar a dizer que não, as pessoas vão dizer que eu sou egoísta, as pessoas vão dizer que eu estou armada, as pessoas vão dizer que eu estou achada. Então falamos um bocadinho sobre isso, desmistificar e desconstruir aqui um bocadinho isso. Porquê que, mesmo sabendo que é tão importante nós estarmos em primeiro lugar, porquê que é tão difícil? Porque é que nós temos esta dificuldade em nos priorizarmos a nós e como é que nós podemos começar a fazer isto de uma forma prática? Que às vezes damos conta de que não, na cadeia alimentar eu estou em último lugar. Eu coloco todas as pessoas acima de mim, mas eu estou lá em último. Como é que eu posso começar a reverter isto? Como é que eu posso começar a mudar este ciclo? Então, o nosso objetivo vai ser passar por este tema, muito com experiências pessoais também, porque é uma conversa. Efetivamente, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer aqui ao longo da live, mas é para ser uma conversa e também para ajudar quem está desse lado e também tem esta dificuldade em colocar-se em Uhum. primeiro lugar e em priorizar-se. Então, para darmos aqui o pontapé de saída, o que é que tu entendes? O que é isto aqui de nos colocarmos em primeiro lugar? O que é que tu entendes por isto? Eu acho que, acima de tudo, eu vou falar por experiência própria, porque, claro, que todas as pessoas são únicas, pronto, têm a sua unicidade e isto pode divergir, as opiniões podem sempre divergir. Mas, a meu ver, e de acordo com as experiências que eu tive, eu acho que colocarmos em primeiro lugar passa muito por aprendermos a dizer não aos outros para dizermos sim a nós, que era uma coisa que eu não fazia de todo.
até já punha em prática, mas não da forma que era expectável. E muitas vezes acabava por me prejudicar, que é muito esta vertente que nós temos do ser humano de querer agradar o outro. E era uma coisa que eu fazia de forma constante. E quando vi que isso estava a colocar em causa alguns dos meus valores, foi quando eu pensei: espera lá, que estou a ir contra a minha própria essência. E nós podemos perder muita coisa, podemos perder ambientes, podemos perder pessoas, mas não nos podemos perder nem distanciar de nós mesmos, porque isso é chegar mesmo ao extremo. E eu acho que esta necessidade que nós temos de agradar as pessoas, e eu acho que a visão que eu tenho é que os homens não têm tanto esta necessidade. Acho que as mulheres têm mais esta necessidade que os homens. Porquê? Porque eu acho que as mulheres foram criadas numa sociedade muito patriarcal, apesar disto estar a mudar. Nós vemos nos dias que correm já não é assim. Mas na minha altura e na tua altura, Petra, nós somos da mesma geração. Quais eram as nossas brincadeiras? Era brincar com nenucos que nos ofereciam, nenucos que vinham com fraldinhas para nós trocarmos, dar o biberon aos nenucos. Tínhamos também Barbies, pronto, que depois havia até a boneca da Bela Adormecida, que era despertada com o beijo do príncipe. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, até as nossas brincadeiras remetem sempre ao ato de cuidar e de servir o outro. E os homens não, as brincadeiras dos homens eles têm os próprios super-heróis deles, brincam com o Spider-Man ou com o homem, agora estou-me a esquecer do nome, aquele Action Man, aquele bonequinho que eles também usam muito. Ou seja, as brincadeiras deles remetem sempre para eles serem os seus próprios heróis. E nós não tínhamos heroínas na altura, com bonecas, agora é que temos muito. Também já se começa a ver figuras femininas como heroínas, mas isso antes não acontecia. E eu acho que isto acaba por nos fazer ter um conjunto de crenças, e à medida que nós vamos crescendo, estas crenças que ficam cada vez mais presentes, e nós transmitimos isto para o nosso dia a dia. E se há coisa que eu estou a amar fazer, desde que comecei a pôr em prática, é colocar em primeiro lugar. Uma vez que a gente começa, já não É volta atrás. viciante, né? Exato, mas é preciso desmistificar estas crenças todas, que foi o que eu fiz, foi o trabalho que eu tenho vindo a fazer. Acho que isso é super Tu importante. falaste aí de uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é esta questão das brincadeiras das meninas e as brincadeiras dos meninos, não é? E tu falaste, mas isso é mesmo real, agora estás a falar, é mesmo isso, nós somos habituadas a cuidar e temos muito este papel de cuidador e atenção, que eu acredito que é algo natural da mulher. Eu Claro, acho que faz muito parte da nossa energia feminina, é não é? inato. É inato em nós, esta questão do cuidar, esta questão do dar, esta questão do priorizar os outros em vez de nos priorizarmos a nós. Eu acho que faz muito parte da nossa natureza e muito parte da nossa energia feminina. E isso depois foi sendo ainda mais reforçado. E quando temos que fazer a coisa contrária, não cuidar dos outros, mas cuidarmos de nós, é como se fosse mal visto até. Exato, é isso Não é? mesmo. Nós somos educadas nessa função de cuidar e de criar, e por isso é que eu me recordei. Eu li isso num livro, por acaso estava a fazer um trabalho de investigação, e quando li, identifiquei-me com aquilo, porque eu lembrei-me, as brincadeiras que eu tinha eram todas nesta sequência, sempre do cuidar, do servir o outro, até aquelas mini cozinhas que nos ofereciam para fingirmos que estávamos a confeccionar alimentos. É sempre na perspectiva de servir o outro e de agradar. E nós crescemos com essas crenças e depois inconscientemente aplicamos isso no nosso dia a dia. E eu acho que a Uhum. grande dificuldade é começar a dizer não a pessoas que nós sempre dissemos, sempre quisemos agradar, neste caso, seja no trabalho, nas relações de amizade ou nas relações amorosas, e para dizer sim a nós. Eu acho que é muito Uhum. importante e isto vem também um bocado do autoconhecimento. E eu, falando por experiência própria, o autoconhecimento que eu tenho acerca de mim, ainda tenho muita coisa para descobrir, mas já descobri, já tenho aqui uma longa jornada neste processo, e acho que o autoconhecimento se faz nas fases que nós temos mais desafiantes da vida, porque as pessoas veem as experiências menos positivas ou negativas, como lhe queiram chamar, com uma conotação muito negativa. Eu acho que isso é mau, porque são essas experiências que nos ajudam a perceber o que é que nós gostamos e o que é que nós não gostamos.
o que é que nós queremos para a nossa vida e aquilo que nós não queremos. Se nós não tivéssemos relações de amizade fracassadas ou relações amorosas fracassadas ou mesmo experiências menos positivas no trabalho, nós nunca iríamos perceber, até podemos saber o que queremos, mas mais do que sabemos o que queremos é sabermos aquilo que não queremos. E eu acho que essas experiências nos ajudam muito. Eu falo por mim, eu descobri mais sobre os meus limites, sobre aquilo que eu tolero ou não tolero, com essas experiências menos positivas que eu tive. Porque eu acho que as pessoas têm muito pouca tolerância ao fracasso. E a sociedade que se está a criar hoje em dia são pessoas que vivem como se fosse numa redoma. E nós não podemos ter tão baixa tolerância ao fracasso, porque depois não estamos preparados para lidar com situações que possam ocorrer na vida, porque toda a gente é exposto, umas pessoas mais que outras, mas todos somos expostos a fases menos positivas, porque há fases que nós temos que são mesmo desafiantes, não é que seja uma coisa má, mas é um desafio em si. Mas há outras fases que são mesmo fases menos boas e essas sim é que requerem aqui uma maior gestão emocional. Mas é nessas alturas que nós também descobrimos mais sobre nós. Porque como é que nós vamos descobrir coisas sobre o nosso autoconhecimento se estivermos sempre no mar de rosas? Se tudo correr bem? Eu acho que isso é praticamente impossível. Foi quando eu É descobri mais mesmo. sobre mim. E sou muito grata hoje por todas as experiências que eu tive menos positivas, porque aprendi mesmo a perceber o que é que eu não queria, o que é que eu não queria repetir para mim, seja no trabalho, nas relações de amizade e nas relações amorosas. Agora o mais recente foi no trabalho, que eu percebi muito bem o que é que eu queria e o que eu não queria. Nunca achei psicóloga. Olha, eu quando estava no secundário pensei nisso, em ir para a psicologia, só que depois na altura a área a área da enfermagem, propriamente dita, a área mais prática, falou mais alto. Mas Uhum. a psicologia é uma das minhas áreas de interesse, sem dúvida. E acho que é mesmo nessas fases que nós temos da vida mais desafiantes que nós aprendemos a ver o que é que nós toleramos, até onde é que nós podemos chegar e pronto, o que é que nós aceitamos, o que é que não aceitamos, porque, por exemplo, eu posso ter limites que são completamente diferentes dos teus limites. Eu posso tolerar coisas que se calhar tu não toleras e vice-versa, tanto no trabalho como nas relações de amizade ou nas relações amorosas. Eu acho que passa muito por aí, é preciso. Só Olha, nessas alturas é que nós vemos, olha, eu não estou para tolerar mais isto, não quero lidar com este tipo de colegas de trabalho, não quero estar neste ambiente, ou não quero estar com este tipo de pessoas. Eu acho que passa muito por aí. Mas a olha. psicóloga és tu, Petra, não me metas, não me Não, metas não, nisso. não, vá. Aqui vamos despir as nossas. Vá, a psicóloga fica para ali, a Sim, enfermeira fica para ali, somos pessoas. exato. Olha, orgulho, proud of you. E sim, Oh, foste, obrigada. olha, sério, incrível, incrível mesmo. E tu falaste aí sobre a parte de, agora estamos a falar sobre a parte dos limites Exato. e que os limites que tu tens são diferentes dos limites que eu tenho. E isto às vezes é um empecilho para nós começarmos a estabelecer limites, porque fica naquela Uhum, de que, mas isto não incomoda a ninguém, mas toda a gente está a dizer que sim a isto, eu vou ser a exato. pessoa que vai dizer que não, eu vou ser a pessoa que vai ser do contra, eu vou ser a pessoa que vai ter uma opinião diferente de toda a gente. E por causa disso, às vezes nós acabamos por tolerar coisas que no fundo não queríamos tolerar, mas só porque toda a gente tolera, toda a gente é assim, então eu também para não desagradar, que era o que Exato. estavas a falar sobre aquela questão de nós queremos agradar o outro, nós acabamos por ir com o flow, acabamos por ir É com a por causa manada, por assim do dizer. senso de pertença. Eu antes era muito assim, epá, se toda a gente vai pela esquerda, eu também tenho que ir pela esquerda, e não pode ser. Nós Uhum. temos que ter pensamento crítico e esta parte de ter senso crítico acho que é muito importante, construir e desmistificar certos preconceitos que muitas pessoas têm em relação a isto, porque só porque a maioria das pessoas vá por uma direção não quer dizer que essa direção seja a certa para mim. Por isso é que muita gente às vezes toma decisões com base no que os outros pensam e depois sentem-se desconfortáveis porque estão a ir contra os próprios valores. Eu vou fazer uma analogia muito parva, que é pessoas que não são aventureiras. Que o ser aventureiro é um valor. Há pessoas que são mega aventureiras e há outras que não são. E às vezes, quem não é aventureiro aceita saltar de paraquedas. Eu, por acaso, nunca fiz isso. E eu considero uma pessoa aventureira, por acaso é uma coisa que eu quero fazer. Mas conheço pessoas que já o fizeram e a coisa correu mal, porque fizeram com o intuito de agradar
e agradar outras pessoas e depois aquilo acabou por correr mal. Por isso é que eu acho que as nossas decisões devem ser sempre pautadas nos nossos valores. Eu estou a falar Uhum. aqui uma lenga-lenga que a doutora psicóloga está farta de saber. Mas não estou aqui, hoje não estou aqui para falar, só estou aqui para ouvir. Mas que é uma pergunta? Imagina, tu falas sobre autoconhecimento, sobre Uhum, valores, porque hoje em dia tu tens consciência disso, tu tens consciência exato. que tu estavas a ir contra os teus valores, tens consciência que não conhecias bem os teus limites, mas no momento em que tu começaste a ver a necessidade de te colocares em primeiro lugar, ou seja, que alguma coisa não estava a bater certo, porque normalmente começa assim com uma sensação de desconforto, começa assim pá, algo que já não está a fluir na nossa vida e depois a trabalhar em terapia e tudo mais, é que nós vamos percebendo que eram os nossos valores que estavam em causa, que era o nosso autoconhecimento que precisava de ser aprofundado. O que é que no início, quando tu começaste este teu processo, Uhum. o que é que fez com que tu começasses este processo de mudança? Quais foram assim É os assim. sinais ou o que é que te começou a despertar de que alguma coisa tem que mudar aqui? Eu considero-me, é assim, considero-me uma pessoa que sempre fui muito astuta. Eu de parva não tenho nada. Eu não me vou mentir e não vou dizer. Eu na altura não estava desperta para os sinais, porque estava. Só que às vezes é-nos conveniente ignorar os sinais. Por nossa Uhum. conveniência, muitas das vezes não é o timing que nós consideramos ideal para começar a instituir uma mudança, ou não estamos para isso porque mudar custa, e nós é que somos os nossos próprios agentes de mudança, e às vezes não estamos para isso. Uma pessoa está descontente com o trabalho que tem, não pode simplesmente decidir vou rescindir o contrato e não ter um plano B, não delinear ali uma coisa muito bem estruturada e muito bem definida, para, a não ser, claro, que a pessoa seja rica ou herde assim uma mega herança, mas caso contrário, temos de ter ali um plano muito estruturadinho do que é que vamos fazer depois da rescisão, portanto. E eu acho que o nosso corpo dá sinais. O nosso corpo avisa-nos sempre e as emoções falam connosco. E Uhum. cabe-nos a nós ouvi-las ou não. E quando nós tentamos caber em ambientes que não são para nós à força, ou estarmos com pessoas que não são as indicadas para nós, porque eu uma vez li uma frase de um psicólogo americano. Eu já li tantos livros que eu não sei o nome dos autores, mas aquilo está tudo rabiscado, eu se for lá ver encontro. Mas ele tem uma frase que é: nós não somos para toda a gente. E é verdade. Por isso é que eu não sou obrigada a gostar de toda a gente, da mesma forma que as outras pessoas, muitas gostam de mim e dão-se comigo e sentem-se compatíveis com os meus valores, e há pessoas que não gostam de mim. E isso vai sempre ser assim. E eu acho que as pessoas não têm noção disso e acho que é uma coisa que é muito precisa ser, é necessária estar bem estruturada, porque senão as pessoas sentem-se frustradas. Porque quando nós entendemos que nem toda a gente tem que gostar de nós e que nós também não temos que gostar de toda a gente, nós ficamos super tranquilos com isso. E depois deixamos de sentir necessidade de agradar o outro. Eu nunca dei tantos nãos como agora. Até a minha chefe, Até dá a gosto, minha, não é? a minha chefe do serviço, eu vou dar um exemplo. Os meus colegas, tenho lá dois ou três que pensam como eu. Que é esta sociedade capitalista, é meterem às vezes dois enfermeiros para tomarem conta de um serviço inteiro quando podiam pôr mais cinco ou seis, e depois tem outros que dizem: a chefe, no que precisar, eu estou totalmente disponível. Se precisar de horas extra, eu faço duplos. É assim, eu faço um duplo se for mesmo só em último caso. Pronto, por necessidade mesmo do serviço. Mas o que aconteceu nos últimos tempos foi que isso começou-se a tornar um hábito. Hum. E qual é um dos meus valores principais? A saúde. Eu tinha tempo para mim, para praticar o autocuidado, para ir ao ginásio, alimentar-me bem. E eu, nessa altura, Petra, só comecei a comer porcaria. A minha Hum. sorte é que eu não tenho tendência para engordar, mas não interessa a aparência. Tu podes ter uma aparência muito boa e saudável e atrativa, mas por dentro não estás bem, a tua saúde começasse a deteriorar. E foi o que Uhum. aconteceu. Eu não tinha horas de sono regulares, o meu padrão de sono estava completamente alterado. E o que é que acontece? Quando tu não te alimentas em condições e não dormes, o teu corpo tende a ir buscar energia a hidratos de carbono de absorção rápida, que são os açúcares processados. E eu comecei a ter Ok. cravings por chocolates e batatas fritas e coisas assim. Eu pensei, não, isto está aqui qualquer coisa que não está bem. Porque eu já nem sentia necessidade de comer isso. Uma vez por outra, em convívios, comia. Sabe bem, mas não era uma coisa que eu fizesse de forma recorrente.
e deixei de ir ao ginásio. Não, ou seja, não deixei bem de ir, mas não ia com a frequência que eu gostaria. Em vez de ir 4 vezes por semana, comecei a ir duas isso começou-me a irritar. E eu pensei, mas bem, se há aqui colegas meus que fazem o mesmo que eu e não se irritam, porque é que isto me está a causar um impacto tão grande? Eu comecei a ficar com o humor facilmente irritável, comecei a ter insónias e foi aí que eu pensei, isto vai ter que mudar. Pronto. E refleti muito. Houve um dia que eu cheguei a casa e comecei a chorar aos prantos, mas foi a chorar por ter percebido que a decisão já estava tomada. Na minha cabeça ela já estava tomada. E eu pensei, como é que eu vou? Porque eu tenho uma coisa que é, pego muito aos meus doentes. E eu estava em dois serviços diferentes. Estava numa psiquiatria, estava, não, estou numa psiquiatria e num serviço no internamento. Neste caso é um internamento de medicina, onde todos nós vamos, tivemos uma infecção urinária agravada, uma pielonefrite ou uma pneumonia aguda, pronto. E eu apego muito aos meus doentes. E na psiquiatria, os doentes são, como tu sabes, são doentes crónicos. Ficam lá meses, se for preciso anos. Na medicina, não. A pessoa vai lá, tem uma Sim. infecção, trata e vai embora. E eu apego muito, mas mesmo muito aos doentes. Por isso é que eu nesse dia cheguei a casa e comecei a chorar e disse: eu não estou a ver, não estou a imaginar a minha vida sem os meus doentes. Porque eu gosto mesmo daquilo que faço, por isso é que foi difícil tomar esta decisão. Porque não chega, infelizmente não chega a nós gostarmos daquilo que fazemos, porque há outros senãos. E eu estava a ir contra um valor que é fundamental para mim, que é a saúde. Por isso é que eu estava tão irritada. Há pessoas que não se importam, estavam na mesma situação que eu e estavam na descontra, completamente tranquilas. Ah, não durmo hoje, durmo amanhã, não vou ao ginásio hoje, vou Uhum. amanhã. Mas para mim é ponto assente. Eu tenho que praticar exercício físico todos os dias para me sentir bem e tenho que me alimentar bem. E eu não andava a fazer nada disso. E pronto, decidi rescindir o contrato. Contactei a minha chefe e disse-lhe: olha, eu tenho outras propostas de emprego e todas elas muito interessantes e decidi aceitar uma que se destacou mais. Fui mesmo Uhum. honesta, disse que ia ser mais bem remunerada, pronto, não ia ter que trabalhar por turnos, que foi uma coisa que me despertou logo ali muito interesse. E ela, claro que tentou, jogou a cartada dela, claro. Que ela disse, oh Mayra, mas tu és uma excelente profissional, só tiraste o curso do ano passado e tens muita experiência, e eu gostava muito que tu, pronto, ponderasses essa decisão, se queres continuar, se não queres. E eu disse, olha, a decisão já está tomada. Pronto, e foi então quando pronto, eles agora estou a cumprir os tais 30 dias de aviso prévio, mas já tenho tudo pensadinho para quando sair. Já tenho outros Uau. projetos também que quero participar e agora é ter coragem de assumir a mudança, porque acho que é a parte mais difícil é nós assumirmos a mudança. É o que custa mais. Exatamente. Opa, parabéns, já Obrigada, sabias, não é? Que já tínhamos saído antes, obrigada. pá. E tu disseste uma coisa mega importante, que às vezes nós até sabemos o que é que devemos fazer, mas precisamos de Pois coragem para o fazer. E não é. estamos. E eu acho que isso é a pior fase, é a fase em que tu tens consciência Uhum, do que é que te está a incomodar, mas não consegues claro. dar aquele passo para cortar aquilo que te está a Uhum, incomodar. Tu disseste coisas mega importantes, esta parte de que há alguma coisa que me está a incomodar a mim não tem necessariamente que estar a incomodar o outro. Eu não tenho que olhar para o outro, mas imaginar se os meus colegas conseguem fazer, eu também devia conseguir fazer, ninguém está a reclamar, não sou eu que vou reclamar. Não, calma, isto está a mexer é comigo, são as minhas emoções que estão a gritar, é o meu corpo que está a dar sinais. Então eu preciso é de olhar para mim e, e de fazer por mim, porque se tu não fizesse isso por ti, mais ninguém iria fazer, uhum. literalmente. É verdade. Se não fosse eu a fazê-lo, porque eu vejo muitas pessoas também no meu trabalho super descontentes, estão sempre a perfilar, no entanto, eu não lhes vejo a tomarem nenhum tipo de atitude. E eu, quando tomei esta decisão, lembrei muito do teu percurso e daquilo que contaste a todas nós que estamos presentes aqui na academia, que foi quando decidiste que ias começar a trabalhar por conta própria e deixar de trabalhar por conta de outrem. E eu lembrei muito das coisas que tu disseste, porque realmente, se não formos nós a fazer por nós, mais ninguém o fará e dá trabalho.
E é uma coisa Muito. que dá muito trabalho. Por isso é que eu olho para ti como vejo como uma fonte de inspiração, porque tu acho que as pessoas, acho que isto é preciso dizer-se, empreender no digital dá muito trabalho e as pessoas olham só para o resultado final e dizem, ai que sorte que esta pessoa tem, trabalha em casa e é só fazer diretos e histórias e tem a vida toda facilitada. E as pessoas não têm noção do trabalho que está por trás nos bastidores. Acho que isto é preciso dizer-se porque ser profissional nas redes sociais e empreender no digital dá muito trabalho. E como as pessoas, essa é a única fonte de rendimento que têm, têm de garantir que vão ter lucro. E isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que é preciso dizer-se. Agora até parece que mal visto. Acho que hoje estive a gravar um conteúdo para a Purpose Academy sobre a questão financeira ao empreender no digital, que é um 31, não é? Mas é É mesmo isso que estás a verdade. dizer. E obrigada por dizeres isso, porque realmente não é fácil, é um grande desafio Uhum. e vale a pena. Vale a pena porque é que tu estás a colocar-te em primeiro lugar, porque estás a colocar o teu sonho e o teu propósito em primeiro lugar, não é? Então acaba por valer muito a pena, mas é um desafio. E, e acho que é muito importante o que estás a dizer, que é não romantizar as coisas, não romantizar Uhum. o processo, porque com certeza essa decisão também não foi fácil para ti, o passo que estás a dar também não é fácil. Uhum. Todas as decisões que tu tens tomado ao longo do tempo não são fáceis, todos os nãos que tu dás não são fáceis, mas é algo mesmo muito necessário, porque é aquilo que mais ninguém pode fazer por nós. Só nós é que podemos fazer. Não é? Exato. E Isto nós foi colocamos a agora. nossa decisão. Foi. Esta decisão foi semana passada. Pronto. Ok, Eu ok. já, aliás, Quando eu já comecei. tinha pensado, mas formalizei na semana passada. Estava aí, não é? Quando começaste a priorizar, quais foram as primeiras decisões que tu tomaste? Quais foram assim, os primeiros passos que Eh, tu começaste a dar? mais no passado, mais longínquo ou mesmo agora a ver com a profissão? Mais no passado, porque eu sei que também já estás a fazer este processo há algum tempo, não é? No Exato. início, quando tu começaste a ganhar consciência dos teus valores, de ti, de que precisavas de Uhum. priorizar mais, o que é que tu começaste a fazer naquela altura? O que é que começou a mudar logo desde já? Quais foram assim, tipo, não, a primeira decisão que eu tomei foi esta, comecei a mudar aqui, Uhum. comecei a dizer que não ali, o que é que começou a mudar? Comecei a retirar-me de certos ambientes que eu sabia que eram tóxicos para mim. Tóxicos não no sentido de que era maltratada, muito pelo contrário, mas eram ambientes que eu tentava que fosse, que eu conseguisse integrar-me nesses ambientes, ou seja, tentar caber lá com a força toda, mesmo sabendo que aquele não era o ambiente certo para mim. E retirar-me desses ambientes também tive que cortar também relações com algumas pessoas, começar a estabelecer limites, que também era uma coisa que eu não fazia de forma muito regular. Tive que começar a impor limites, a dizer muitos nãos, e no início é difícil dizer não. É super difícil, para ser honesta. É muito Hum, difícil dizer não. Tanto que quando nós começamos a ser pessoas mais reivindicativas, até ficamos assim, mas espera, o que é que se está aqui a passar? Que eu não sou assim. Até estranhamos em nós as mudanças e assusta, porque nós não estamos habituados. Por isso é que há pessoas que muitas vezes têm um retrocesso porque se assustam com a mudança. Mas eu, por acaso, quando comecei a fazer, foi um caminho sem volta atrás. Agora sabe bem. É estar sempre muito atento aos meus limites. As minhas amizades também, houve umas que eu mantive e outras que deixei, perdi um bocado o contacto com as pessoas. Como é, Gosto muito delas na mesma. como é que foi a reação das pessoas à tua volta quando tu começaste a colocar-te mais em primeiro lugar? As pessoas começam a dizer: estás muito diferente, estás muito mudada. E eu fiquei dissesse que eu tinha a mania. Tu agora tens a mania que não sais com a pessoa A ou com a pessoa B, e que não fazes isto e que não fazes aquilo. E muitas das vezes nós temos. Eu vou dar um exemplo: eu não gosto de ir a centros comerciais. Detesto, que para mim Ok. passear é estar em sítios abertos, estar em contacto com a natureza. Eu vou a um centro comercial se eu tiver que comprar alguma coisa, mesmo que esteja lá no shopping, ou tiver que adquirir algum serviço através do shopping. Fora isso, não gosto. E eu muitas vezes ia, pedia-me, olha, não queres ir fazendo companhia? E lá ia a Mayra, disse, eu até a pessoa, não vou deixar a pessoa ir sozinha, por isso eu vou com a pessoa. E hoje eu não faço isso. Aliás, sinto-me, é um sítio que eu me sinto claustrofóbica, não gosto mesmo. Muito menos fins de semana e feriados, ninguém me apanha em centros comerciais.
e não gosto mesmo de o fazer. E antes eram dos exemplos que eu estou a dar que eu fazia só Para para agradar, agradar. ter aquele Uhum. senso de agradar. E agora muitas vezes eu até tenho vontade de sair, mas com o trabalho estou cansada e convidam-me para sair e eu digo, olha, eu vou descansar porque estes turnos têm sido muito cansativos. Ai, tu agora, tu só queres é descansar, já nem queres sair, tu antes eras muito sociável, pronto, as pessoas. Quando nós nos começamos a priorizar, porquê? Porque nós deixamos de dar benefícios a elas para passar a dar a nós. E elas sentem essa mudança. Elas sentem, eu era tão beneficiado com esta pessoa, porque é que agora estou a perder os meus benefícios? Eu acho que as pessoas pensam muito isso. Grande cena que tu disseste. Deixar de dar benefícios aos outros e passar a dar benefícios a nós. E Porque eu muitas. acho que é tudo uma Yeah. troca. É tudo Uhum. uma. E foi uma coisa que eu aprendi, ser recíproca sempre, seja para o bem ou para o mal. Dar sempre na medida que nós recebemos. Porque é que nós vamos dar muito de nós e despender muito do nosso tempo e da nossa energia com pessoas que não fazem nem o mínimo por nós, por exemplo? Eu acho que não faz sentido algum. E neste processo todo adquiri amizades novas e em tão pouco tempo tornaram-se pessoas super especiais. As pessoas têm muita ideia que nós, para termos grandes amigos, é preciso anos, mas não. Eu criei grandes amizades em pouco tempo, porquê? Porque são pessoas muito compatíveis com os meus valores. É uma coisa incrível que eu aprendi também a selecionar as pessoas consoante os meus valores, que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu antes pensava, bem, eu tenho amizades, mas e tal, é para sair e para me distrair e fazendo muitos programas aqui e ali, e agora não. Eu vejo as pessoas como uma forma de me aproximar mais dos objetivos que eu tenho para mim. Por isso é que nós muitas vezes, as nossas amizades são pessoas das nossas próprias áreas profissionais. Está tudo Porque é muito interligado. compatível. Está mesmo tudo interligado, é incrível a compatibilidade que temos com pessoas da nossa área. É muito giro perceber isso. Uau, uau, uau. E tu falaste aí uma coisa que é muito importante e que às vezes é um empecilho para nós começarmos a fazer este nosso processo, que é esta questão de nós perdermos pessoas. Exato, E, ao longo do caminho. gente, vamos perder. É aceitar que dói menos, porque, infelizmente, há muitas pessoas que se apaixonaram ou que amam uma versão nossa que não é real. Exato, Amam a versão que foi construída para agradar, amam a versão que tem medo de ser rejeitada, que tem medo de ser criticada e não diz que sim a tudo, sujeita-se a tudo, enquadra-se em todas as caixinhas e em todos os quadrados, mas que não era para se encaixar ali. E quando nós exatamente. começamos a mostrar realmente qual é a nossa opinião diante das coisas, quando começamos a ser mais assertivas, a posicionar-nos mais, a dizer, olha, eu não gosto disso, ou dizer, olha, eu gosto daquilo, apesar de ninguém gostar, olha, eu quero. Houve uma vez tu deste o exemplo do McDonald's, quando tu deixaste de ir no Sim, McDonald's, não é? exato, Que é os teus verdade. amigos gozaram contigo, não é? Então, quando tu começas a ser mais, a posicionar-te mais, acabas por ser um bocadinho disruptiva. E há pessoas que não gostam de ti por quem tu és, gostavam de ti por uma pessoa que tu não eras, que tu Exato. tiveste que houve algum momento da nossa vida, e atenção, que também falaste aqui uma coisa muito importante, acho que foi no início da live, que isto é uma questão de sobrevivência. Uhum, Nós precisamos de pertencer, nós precisamos de nos encaixar, nós temos medo de sermos rejeitados. exatamente. Houve até uma das lives que eu fiz das 9h24 foi muito sobre isto, que é nós temos esta necessidade de sermos aceitos, temos medo de ser rejeitados e por isso é que nós acabamos por nos enquadrar em certos meios que não era para nos Não enquadrarmos. são para Acabamos por nós. não são para nós, acabamos por anular partes de nós e por deixar que limites nossos sejam extrapolados porque temos medo de sermos rejeitados por aquele grupo. E isto Exato. é uma questão natural, nós precisamos de pertencer, é uma necessidade nossa. Agora, quando esse pertencimento já acaba por nos anular a nós, aí é um problema. Yeah. Exato, estamos a perder a nossa essência. Isso é o extremo que pode acontecer, é péssimo. Porque nós depois começamos, é daí que vêm as depressões também. Porque a pessoa está sempre a ir contra a sua própria essência, pois acaba por ter uma vida infeliz, porque não está a ir de acordo com os seus valores e acaba por estar alinhado com as perspectivas sempre dos outros e com aquilo que os outros esperam dela. E isso é mesmo muito mau. E por isso é que eu agora penso sempre naquilo que eu quero para mim e não em agradar as pessoas. E foi muito difícil perceber,
que esta vida de trabalho por turnos não se encaixava comigo e não se encaixa de todo. E percebi isso. Por acaso não estava à espera de ter chegado a essa conclusão tão rápido, porque há pessoas que demoram anos para perceber isso. E eu disse: eu não estou para aturar isto, eu não consigo, porque num dia levantava-me às 6, depois no dia seguinte, por exemplo, entrava à noite, às 11 da noite, para sair à hora que eu acordo quando tenho que entrar de manhã. Ou seja, Hum. isto é aqui um paradoxo, é uma coisa assim. Começamos a ter a imunidade muito afetada também, porque a pessoa até pode se alimentar bem, praticar exercício, mas o sono é fundamental. Nós, se não tivermos uma rotina adequada e uma boa higiene do sono, é meio caminho andado para começarmos a ter uma série de problemas. E eu Problemas. notei isso em mim, comecei a ter insónia, a ficar facilmente irritável, não tinha paciência para muitas coisas que antes eu era super paciente e foi que eu fui uma espécie de alerta. Eu disse: espera lá que tenho Que que alguma mudar coisa não tudo. está bem. Exato, é mesmo. E comecei mesmo a sentir o corpo doente. Comecei a ter tendência de isolar mais. Eu que sou uma pessoa super sociável e nas folgas gostava sempre de sair e passear e conviver, comecei a perder, ou seja, o prazer por coisas que antes traziam muita alegria, e que me eram prazerosas. E isso também foi um dos sinais de alerta que eu tive. E foram, posso dizer também mais um sinal, das dores de cabeça, por exemplo, eu entrar automaticamente na porta do meu serviço e começar-me a doer a cabeça, é uma coisa incrível. Não Uhum. sei se há pessoas que também já aconteceu, mas isso comigo aconteceu e coincidia sempre com a altura que eu entrava no serviço. Hum. Olha, disseste aqui uma coisa muito importante que tu uma frase que tu disseste que é eu entendi muito cedo que eu não, que não era compatível para mim trabalhar por turnos. Uhum, E há pessoas que demoram muito tempo a entender. Eu acho que as pessoas não demoram tempo a entender. Eu acho que as pessoas pensam que não há outra solução. exato. E que têm que se sujeitar a viver de acordo com aquilo que não querem, porque não vem outra forma de o É fazer. Não é? É isso, aquela questão que tu acomodas-te ali, tal e não é? qual. E tu não vês além disso, tu não lutas pelos teus valores, por assim Exato. dizer, tu não lutas por aquilo que tu realmente queres, então isso acaba por fazer com que tu te acomodes. É, E esta questão que estás a dizer destes sinais que tu começaste a ter, Karina está aqui a dizer que também se identifica, também já sentiu isso, não é? Esta questão destes sinais vai-me fazer pensar que ir contra os nossos valores durante um tempo até pode ser fazível, mas a longo prazo acaba por nos adoecer. exato. E é por isso que depois surgem as psicopatologias, como estavas aqui a falar da questão da depressão, pode surgir a ansiedade, pode surgir o burnout, pode surgir algo mais grave, pode surgir mesmo problemas físicos, doenças físicas mesmo. Aqui estamos a falar do foro psicológico, mas podem surgir mesmo doenças a nível físico. Às vezes a pessoa está com problema no estômago, está com problema no coração, está com problema no corpo e não percebe de onde é que vem. Às vezes são os teus valores que não estão alinhados e o nosso corpo fala, o nosso corpo É grita. verdade. Então, a longo prazo, adoece. Ainda no outro dia, a minha mãe estava a comentar que a minha mãe é farmacêutica, né? Ela trabalha numa Uhum, farmácia e estava a comentar que as pessoas estão cada vez com a cara mais trancada, com a cara mais cabisbaixa, as pessoas estão cada vez mais impacientes, estão cada vez mais doentes. Ok? Tanto em termos emocionais como em termos físicos. E para mim, um dos pontos principais para as pessoas viverem de forma doente é quando elas estão a ir contra os seus valores. Ou exatamente. porque existe alguma questão no trabalho, ou porque existe alguma questão nos relacionamentos. Não estou a dizer que não podem não estar a passar por problemas, podem estar, mas Uhum, muitas das coisas, quando nós vamos a trabalhar em terapia, em acompanhamento, é porque os valores estão totalmente desalinhados. É, eu sou isto, mas tipo, eu estou totalmente desenquadrada, eu estou totalmente desalinhada com quem eu sou, exato. com aquilo que realmente faz sentido para mim. Não É é? verdade. Eu também sinto muito isso. Eu tenho colegas também que se conformaram, acomodaram-se com aquele cargo e que têm, se calhar, têm receio da mudança, porque a mudança assusta. É como tu disseste, as pessoas acomodam-se e não pensam em outras saídas e como é que podem viver uma vida alinhada com os valores delas. E acho que a área da saúde, isto ainda é muito tabu, porque as pessoas associam os cuidados de saúde só a instituições hospitalares. E a saúde é um mundo por explorar. Nós podemos trabalhar em muitos locais que não sejam diretamente em contacto
com os utentes, contacto direto com os utentes, se bem que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro dar injeções. Às vezes penso, as pessoas pensam, olha, esta é uma psicopata. Eu adoro dar Que horror! injeções. Adoro arranjar, funcionar acessos, que é pôr os acessos nossos na veia quando temos que levar alguma medicação. Eu gosto de fazer essas coisas todas. A única coisa que. E eu tinha um muito bom ambiente de trabalho. A única coisa que me fez ter esta necessidade de mudar foi mesmo os turnos, porque era uma exploração horrível. Eu às vezes Uhum. sair às 11 da noite e ter que entrar no dia seguinte às 8 da manhã, que nem sequer é uma coisa legal, mas infelizmente acontece nos hospitais todos, não só neste onde eu estou, mas em muitos outros. Isto é uma coisa que já se normalizou. E a culpa é nossa, atenção. E eu incluo-me a mim. Porque tu tolera-se, não é? Nós aceitamos isso e ao aceitarmos estamos a desvalorizar a nossa própria profissão e depois queixamos, a enfermagem não é valorizada. Mas nós também não ajudamos. Um enfermeiro que aceita entrar às 8 da manhã para sair às 11 da noite, fazendo um turno duplo e depois entrar no dia seguinte outra vez às 8 da manhã, é de loucos, é doentio. Eu tinha muitos colegas já medicados, mais novos que eu, alguns. E eu comecei a estar atenta a esses pormenores todos e pensei, eu não quero isto para mim, porque que raio de qualidade de vida é que eu vou ter se continuar neste modo automático, porque era mesmo, eu nem tinha tempo de pensar, que foi uma coisa que eu estabeleci na minha rotina, tirar um momento para o autocuidado, para refletir, para respirar, e isto é de loucos. Eu nem sequer parava para respirar, fazer assim uma Uhum. respiração profunda, não tínhamos tempo. E outra coisa que também eu não gosto, que é comer às pressas, nós não tínhamos hora de refeição, era sempre tudo a correr. Eu já tive turnos e muita gente que é enfermeiro sabe o que eu estou a falar que acontece mesmo. Nós às vezes não temos o mesmo horário de refeição e é tudo a correr. Às vezes passamos o turno todo sem ir à casa de banho, por exemplo. Que horror. Isto são necessidades humanas básicas que ficam comprometidas nestes trabalhos por turnos, porque o rácio é reduzido. Depois lá está, foi uma das coisas que a minha chefe me disse, mas tu dás conta do recado, tu consegues dar conta E é verdade. E eu tive culpa no cartório, porque se as pessoas se posicionassem e dissessem são precisos mais enfermeiros para estar com este número de doentes, eles começavam se calhar a ter outra postura, mas nós asseguramos as funções todas. Eu já tive com 30 Sim, doentes sozinha. Exato. E que horror. fiz tudo. Enquanto se alimentar, não é? Enquanto se fizer. E isto também é um ponto importante. Estás a falar na tua área, na área profissional e podemos levar isto para tudo na nossa vida. Ah, Petra, tu aguentas, tu toleras. Ah, não, a Petra, não, a Mayra, tu podes pedir a Exato. qualquer hora ela está disponível. Nós ficamos, mas as pessoas pensam que eu sou o quê? Eu não estou disponível para toda a gente e tal. Mas a verdade é que fomos nós que habitamos as pessoas assim. Exato. Porque E há fomos muito aquela tolerando. coisa. Exato, e pois é, olham para nós, vocês são jovens, vocês podem tudo, vocês aguentam passar noites seguidas sem dormir. Eu, no meu tempo, quando era da tua idade, fazia a mesma coisa. Vais ver que isso é uma fase. Eu fico doente quando me dizem isso, porque eu tenho. E eu antes não ficava, eu antes ainda interrogava-me e questionava-me a mim. Bem, se calhar sou eu que estou a exagerar, porque toda a gente faz isto, porque é que eu também não? Se todos os outros fazem, eu também faço. E agora não. Agora fico mesmo irritada. Eu digo, desculpa, essa é a tua opinião, eu tenho a minha. Eu não tolero passar noites seguidas em claro. E há pessoas que o fazem. E depois há muita essa ideia. Ah, os jovens podem tudo. Porque eu acho que nós temos uma qualidade de vida a longo prazo. Depende muito do que nós fazemos no presente. Se nós agora tivermos noites mal dormidas, alimentarmos mal, fomos pessoas sedentárias, que qualidade de vida é que nós vamos ter? Chegamos aos 30, aos 40, já com uma série de problemas de saúde. E não é Uhum. isso que nós queremos. E foi uma das coisas que me fez também tomar esta decisão. Boa, espetacular. A Irina estava aqui a dizer, além de não verem outra saída, foi como a Mayra disse no início, somos educados a nos mantermos em um trabalho para toda a vida, trabalhos seguros. São as tais crenças, não é? Que nós Exato. vamos sendo educados ao longo do tempo. A Ana estava aqui a dizer, na área da saúde, muitos profissionais acabam por estar aos outros ao cuidar, acabam por estar aos outros ao cuidar do outro, mas esquecem-se do cuidado consigo. Dás conta do recado, mas a troco de É, quê? é Não é? verdade. A conta chega. E tem toda a razão, é verdade. É nós darmos demasiado de nós e depois negligenciarmos a nós próprios. É muito por aí. Por isso é que Sim.
A psicologia tem um papel preponderante que é para as pessoas começarem a estarem despertas para Mas tudo. até, calma que até os psicólogos também precisam de É tomar atenção a isso. Nós podemos não verdade, fazer turnos, é mas às verdade. vezes deixamos também que a loucura da nossa agenda Sim. seja dominada por tudo e mais alguma coisa e também acabamos por nos esquecer. No geral, todas as profissões estão ligadas à área do cuidado. É preciso ter muita atenção porque facilmente nós entramos aqui num loop de querer cuidar do outro e acabamos por nos negligenciar a Pois nós. é verdade. Não. E a área da psicologia também tem os psicólogos, e também a falar, por exemplo, de ti. Eu sei que tu tens dias que estás o dia todo no computador a trabalhar a fio. Começas de manhã e às vezes, se for preciso, é meia-noite e ainda Hoje, lá estás. hoje, por Pois, isso exemplo. é de louvar, porque não é toda a gente que tem, que consegue se adaptar a esse estilo de vida. E isso é preciso ser falado também, que as pessoas não têm noção. Olha, Ana está aqui, os psicólogos também são humanos e a Irina a dizer, até os psicólogos fazem terapia 100%, 100%. É E verdade. principalmente psicólogos por conta própria, é muito desafiante tu conseguir separar, não é? Psicólogos Uhum, por conta própria que trabalham online, às vezes é muito desafiante tu conseguir separar a tua vida pessoal da tua vida profissional, porque tu vives onde tu trabalhas. E exato. depois há aquela questão de que se tu trabalhas com um computador e com um telemóvel, tu estás sempre com. Isso está contigo, então a qualquer momento tu estás disponível. Pode aceder. Tu pensas que o espaço vazio na tua agenda, tu podes logo marcar qualquer coisa. Isto aqui é uma coisa que eu tenho ainda. É um desafio para mim estabelecer estes limites É ainda. verdade. E realmente é muito importante porque nós acabamos por nos dar e acabamos por nos esquecer de nós. É verdade. Então é muito importante estás a dizer. E já, em termos aqui para finalizar, que passou assim a Passa a correr, correr. passa a correr. Sugestões, estratégias, dicas, como tu quiseres chamar, a pessoas que entendem que precisam de começar a priorizar-se, por onde é que elas podem começar, o que é que elas podem fazer na prática para começar a colocar-se em primeiro lugar sem sentirem-se culpados, sem pensarem que estão a ser egoístas, Um exercício mas porque. Ui, ui, que ai, foi. ui, voltaste? Oi? Ok, Acho que voltou. já estou. Oi, voltou, Pronto. voltou. Eu comecei a fazer um exercício muito simples, que foi fazer a minha lista de valores, para perceber aquilo que, ou seja, que tipo de decisões é que eu tinha que tomar, porque eu acho que, e isto eu aprendi não só em terapia, mas também contigo, Petra, que é, se nós não soubermos os nossos valores, como é que nós vamos saber que tipo de decisões vamos tomar? Porque as nossas decisões devem ser sempre guiadas com base nos nossos valores. E quando eu percebi, pronto, eu vi os meus valores, olhei para a minha lista, vi o tipo de trabalho que eu estava a ter e eu pensei, eu não me estou a priorizar. Por isso é que eu fico com o humor tão facilmente irritável, porque eu estou a ir contra um dos meus valores fundamentais, que é a minha saúde. Até que ponto é que eu vou dar demasiado de mim aos outros, porque eu para estar bem, para estar a cuidar dos outros, preciso estar bem comigo. Por isso acho que é um dos valores, é um dos exercícios principais a fazer, é a nossa lista de valores. Depois é perceber que tipo de objetivos nós temos a curto prazo e a longo prazo. E temos metas realistas. Eu vou dar um exemplo parvo. Nós, às vezes, as pessoas querem começar a comer de forma saudável ou querem perder peso. E estabelecem uma meta de perder 10 quilos num mês. Isso não é uma meta realista. Podem pôr, por exemplo, 1 a 2 quilos e fazendo passo a passo, de grau a degrau, porque e eu antes era uma pessoa assim, nós muitas das vezes queremos as mudanças para ontem e não pode ser. Nós temos que ser pacientes com o nosso processo e com a nossa jornada e não querer tudo para ontem. E aprendemos a celebrar as pequenas conquistas, que era uma coisa que eu também não fazia. Porque eu acho que as grandes conquistas é um sentimento de felicidade temporária. Porquê? Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu graduei-me, fiquei super feliz, senti-me super realizada, mas aquilo é um dia, é um pico, assim, um auge de felicidade, 2 dias, e depois aquilo começa a estagnar os níveis outra vez. Aquilo vai assim e depois baixa. Nós não vivemos, a nossa felicidade não é feita com base nessas grandes conquistas, está nas pequenas coisas. E para mim as pequenas coisas são, por exemplo, ir à praia, estar a dar mergulhos, estar a nadar, apanhar sol, estar com os meus amigos, e são coisas que me trazem imensa felicidade. E as pessoas atribuem muito a felicidade a grandes conquistas. E eu acho que foi uma coisa que eu aprendi a fazer, foi
atribuir significado às pequenas coisas, porque eu não fazia isso. Hum. Uau, opa, espetacular, tão bom. Eu quero acrescentar até uma coisa que estavas a dizer, a parte dos valores pessoais que entra na parte do autoconhecimento. E que para nós conseguirmos estabelecer limites, nós precisamos saber quais são os nossos limites. E para isso nós precisamos de reconhecer quais são as nossas necessidades. E às vezes nós não sabemos aquilo que nós estamos a precisar. E nós Exato. precisamos de olhar para dentro e perguntar-me o que é que eu preciso. Uhum. O que é que eu estou a sentir diante desta situação? O que é que esta emoção me está a querer dizer? Porque tu falaste também muito sobre a parte das emoções, as nossas emoções elas falam. E o que é que esta emoção me está a dizer que eu preciso? Qual é que é a minha necessidade? E Exato. quando eu percebo a minha necessidade, eu começo a estabelecer os meus limites, percebo os meus valores, começo a dizer que não. E outra coisa que também tu disseste ao longo da live, esta parte de dizer que não no início é muito difícil, mas depois que nós conseguimos, gente, é um vício. É É um vício mesmo um vício. bom. É um As vício pessoas bom. agora até ficam, epá, tu estás mudada. Qualquer coisa dizes logo E, um não, é gente, um não epá, redondo. e às vezes as pessoas não acreditam, mas torna-se tão fácil. Claro que há situações que são mais difíceis de dizer que não, mas gente, é Exato. fácil. Tipo, quer jantar? Pá, não, não, não Não apetece. apetece. Queres ir aqui? Ah, não. Ah, não queres ir aqui? Não, não Exato. quero. Porque tu aprendes a valorizar-te e tu percebes que isso não é mau, que isso tu não estás a ser rude, tu não estás a deixar de gostar das outras pessoas e as outras pessoas também não estão a deixar de gostar de ti. Muitas vezes outras Exatamente. pessoas respeitam-te mais por tu dizeres que não. Acho que até há uma frase que nós postamos aqui na Purpose Academy uma vez que dizia isso, que as pessoas, não, ou está para sair, um post, ou qualquer coisa, ou saiu ou está para sair, que é quando nós conseguimos dizer que não, as pessoas respeitam-nos mais do É que quando nós verdade. dizemos que sim. Eu concordo muito com isso, porque eu até já tive essa experiência. Nós, quando estamos 100% disponíveis, quer no trabalho, quer nas relações de amizade, familiares, amorosas, nós perdemos o nosso valor. É como as crianças, quando querem muito um brinquedo, valorizam muito porque ainda não têm. Depois, quando nós lhes damos o brinquedo para as mãos, brincam com ele uma hora, se tanto, e depois chutam aquilo para um canto. E connosco também é assim. Nós, quando não temos uma coisa, quando não temos fácil acesso a essa coisa ou a alguém, nós valorizamos muito mais a pessoa. E quando a pessoa está sempre disponível, acabamos por perder o nosso valor, que é mesmo assim. Porque, por isso é que às vezes as pessoas dizem: Ai, eu não compreendo se eu sou uma pessoa que faz tudo por ele ou por ela, ou se no meu trabalho eu dou o litro e nem me valorizam. É por isso, porque as pessoas estão sempre disponíveis e às vezes as pessoas, quem tá do outro lado, pensa bem, esta pessoa está sempre aqui para mim, é só eu estalar os dedos que eu tenho o que eu O que quiser quer. dela, consoante o que me for conveniente. Por isso é que as pessoas depois não são valorizadas. E há uma coisa que nós aprendemos na psicologia que é dizer não de formas a não ferir os outros. Eu já nem quero saber disso. Ou seja, eu não firo suscetibilidades. Mas antes eu dava alternativas. Eu dizia, olha, não posso, mas vemos outro dia ou qualquer coisa, ou se calhar podes combinar com a pessoa A, com a pessoa B. E agora não, simplesmente digo, não, não dou-te, nem Não. sequer me justifica, é Ai, um mas não dou-te. porquê? Ah, depois é essa também. Nós às vezes quando começamos a dizer que não, é assim, pá, no início até pode passar porque ainda estamos a ganhar aquele Sim, hábito, mas nós temos muito aquela sim, necessidade de justificar. Eu não posso porque isto, porque aquilo outro, ou eu não quero porque sabes e tal, e não sei o quê e tal. E pá, exato. não. Porquê? Pá, porque não. Não apetece, não quero. Está tudo bem, não é? Está tudo certo. É mesmo Epá, isso. o post do valor que dizer não tem já saiu, ok. Depois eu vou colocar nos stories, ok? Que é mesmo isso. Epá, é começar, é arranjar formas de, às vezes, dizer não de uma forma mais simpática se no início nos sentimos Exato. muito desconfortáveis. Mas acreditem, quanto mais praticamos, mais fácil se torna depois de aplicar. É, e vale muito a pena. Ai, E eu tenho de te super. agradecer porque também tens sido crucial neste processo de autoconhecimento. Tenho aplicado muitas. Aliás, nas minhas sessões, muitas vezes, quando a doutora me diz: Olha, agora vamos por aqui, por acaso já apliquei essa técnica e ela, ai, pronto, já não preciso fazer. Já não precisas fazer porque pronto, já tens conhecimento disto. É engraçado que muitas das vezes eu já executei as técnicas Ai, tu. por causa aqui Fiz. desta academia, que é mesmo, tem sido muito, muito bom participar na Purpose Academy. Tem sido mesmo muito bonito. Ai, obrigada.
Obrigada, obrigada. Gente, eu não pago ninguém para dizer isto, está bem? É real, Ai, olha, para tens quem essas está aqui informações. e não está dentro da academia, já sabem, tem que se inscrever. Já sabem, já sabem. Obrigada, minha querida. Gostei muito de conversar contigo. Gostei muito de te ouvir. Quem sabe um dia ainda não faz uma aula para dentro da Purpose Academy, porque eu acho que tens tanto para dar. E Obrigada. obrigada, obrigada mesmo por estares aqui, obrigada pelo teu carinho, obrigada pela tua disponibilidade. Lista de espera já disponível, aqui a Ana Garcia já a fazer o pitch. Quem estiver interessado em fazer parte da Purpose Academy, a lista de espera está no link da bio. Ok, vamos abrir vagas dia 24 de agosto, quando fizer um ano. Vamos abrir novas inscrições, mas até lá vamos estar aqui com muito conteúdo, com mais lives e aqui disponíveis para vocês. E é isso. Obrigada, Obrigada. Petra.